Você já sentiu que a igreja parou de se mover? Nesses últimos dias, o Espírito Santo ele tem me incomodado muito sobre esse assunto. A gente, principalmente nós que participamos de igrejas antigas, igrejas que já têm uma certa história, que a gente se acomodou. Eu acredito que a gente se acostumou com tudo, com liturgia, com regra, com métodos, e a gente esqueceu do principal, do Espírito. A gente acabou focando toda a nossa vida, todo o nosso foco em aperfeiçoar a nossa igreja, aperfeiçoar o nosso templo, aperfeiçoar a nossa entrega, sendo que não é assim que funciona, né? É através do Espírito, através do mover do Espírito. A nossa igreja ela começou bem, pelo Espírito, com o mover do Espírito Santo. E o que aconteceu é que o tempo foi passando e a gente começou a sentir o Espírito Santo, mas a gente parou de sentir e ver os milagres e ver o agir de Deus e presenciar aquele mover, aquela transformação, porque nós passamos a viver pela força do nosso braço, pelas nossas regras, pelo nosso talento, pela nossa influência, pelo que fazemos melhor, porque nós somos melhores. Só que a gente não é assim, né? O Evangelho não é assim. Só que a gente passou a isso, a gente passou para esse lado. E a gente trocou essa dependência do Espírito por uma dependência por estruturas humanas. A gente trocou a dependência do Espírito por uma posição, por uma influência, por uma característica das pessoas, por regras e leis, sendo que não é assim que funciona. No livro de Gálatas, no verso de número 2, está escrito: foi pela prática da lei ou pela fé que vocês receberam o Espírito, sabe? Eu faço parte de uma igreja pentecostal e a gente, naquele movimento, né, a origem do movimento pentecostal, do movimento carismático, surgiram através do mover do Espírito. E esse mover do Espírito não surgiu com a prática, do foco da lei sobre como melhorar, como ser melhor, né? De regras estruturadas, mas sim pela fé que eles tinham que iriam receber o Espírito. E a obediência à lei sem a fé, nesse mesmo capítulo de Gálatas, está escrito. Paulo ele compara a um feitiço, né? E eu acredito que vocês saibam, principalmente nós que consumimos filmes de ficção, jogos e tudo mais, tem muita essa coisa de, às vezes tem algum feiticeiro, alguma coisa do tipo, que é geralmente algum vilão, e quando ele chega e enfeitiça algum personagem, ele não consegue mais fazer nada, tipo, uma coisa que ele não quer fazer, né? E Paulo ele compara isso. E logo em seguida, um versículo mais pra frente, ele fala sobre: tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pela carne? Agora vocês querem se aperfeiçoar pelo seu próprio braço? Sendo que em Zacarias, né, no capítulo 4, no verso de número 6, está escrito que não foi por força, não foi nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a força, essa força dita, né, a palavra, seria a influência, né, ou seja, tipo, a sua reputação, quem você é, e também não é nem por poder, ou seja, não é a sua força física, não é pelo seu conhecimento, pelo tanto que você sabe, pelo tanto que você sabe cantar, pela sua voz, pela sua oratória, não é por nada disso, mas pelo Espírito Santo, que traz esses talentos, que traz esse mover espiritual. O esforço humano, ele não traz um mover espiritual. O conhecimento não traz a presença de Deus. E a gente tem que aprender isso, sabe? A gente é muito focado em: se eu agir de tal forma, eu vou atrair o Espírito Santo. Se eu fizer tal coisa, eu vou atrair o Espírito Santo. Se eu manter uma vida assim, 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 eu vou chamar o Espírito Santo para cima de mim. Sendo que não é assim que funciona, né? Você chama o Espírito Santo. E com a presença de Deus com você, que vai te transformar de dentro para fora, você adquire o conhecimento, você muda a sua característica, você muda o seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de viver, sabe? E a gente esquece disso. A gente acha que é por nós. Primeiro nós temos que fazer algo e depois alcançar o Espírito Santo. E acredito que nossas igrejas, principalmente nossas igrejas mais clássicas, nos acostumamos aí. Principalmente a minha geração, a gente ouve muitas histórias de que antigamente tinham vários milagres, vários mover, pessoas saindo e andando depois de saído de cadeira de rodas para andar, né? Pessoas que tinham problema de visão sendo curadas totalmente, pessoas que tinham problema no braço, ossos, músculos, todas sendo curadas completamente. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia é uma sequidão espiritual muito grande, que a gente sente o Espírito Santo, né? A gente se baseia no sentir do Espírito Santo e sente ele esporadicamente, ou seja, em congressos, em
conferências, em eventos específicos, ou um culto sim, um culto não, outro momento sim e outro momento não, sendo que não é assim, não foi feito para ser assim. Tanto que eu estava conversando com alguns outros colegas e todos eles entraram nessa mesma concepção. A gente passou por essa época desse mover e a gente acabou se adquirindo não, a gente acabou indo pro lado mais da lei, pro lado de temos que seguir isso, seguir aquilo, para atrair o Espírito Santo, porque já funcionou uma vez, vai funcionar de novo, e o que acontece? Não funciona. Tem algumas outras igrejas, né, que eu não vou citar os nomes também, mas é bem diferente da minha, é uma igreja bem moderna, mas é uma igreja que eles clamam o Espírito Santo, não pela lei, não pelo esforço humano, não por regras, não por ter que falar isso, né? Não por você tem que recitar um mantra e o Espírito Santo vai descer sobre você. Não, eles pregam afinco o Espírito Santo. E eles têm lei, eles têm regras, eles obedecem a lei, só que não é o foco deles. E o que acontece? No período desses dias que a nossa atual igreja clássica, né, mais padrão, parou de sentir, de ver esses milagres acontecer, esses milagres estão acontecendo nessas igrejas. Por quê? Porque nós não temos mais fé. E é isso que Paulo enfatiza lá mais pra frente, em Gálatas, no capítulo de número 3. Voltando um pouco, né, o que traz o Espírito Santo seria Jesus, seria Cristo, seria o próprio Deus. Em João 20, no verso de número 22, Jesus sopra e diz: recebam o Espírito Santo para os discípulos. E não foi porque vocês obedeceram à lei, mas foi pelo Espírito Santo. Ele quis dar o Espírito Santo. E lá antes, em Deuteronômio, ele diz que se vocês obedecerem à minha lei, vocês estarão com o meu Espírito. E agora a promessa foi cumprida, agora vocês estão com o meu Espírito. Vocês não dependem mais da lei, vocês dependem do Espírito. A lei, ela foi um preparador. E a promessa foi cumprida, o Espírito já está entre nós. E em Lucas, no capítulo número 11, está escrito que o Pai dá o Espírito a quem pede. Né? Ele compara um filho quando pede uma coisa para um pai. O pai é bom com o filho e dá, quanto mais Deus não dará o Espírito àqueles que pedirem. E não é uma repetição de um método, um culto ou um louvor, mas é pedir com a intenção, com a fé verdadeira, tendo uma vida ali de oração, tendo uma vida tranquila e pedindo o Espírito Santo. É pedir com intenção. E a presença, ela é convocada pela fé, não pela regra. E em Gálatas, Paulo diz, né, que a lei ela existe para uma coisa, né, para os transgressores, para organizar, para dar limites. Mas a fé é o que movimenta o céu. Né? A lei é para a ordem, para ter uma ordem. E a fé é para uma transformação. A lei prepara o ambiente. E a fé convida o Espírito para agir naquele ambiente. Somos chamados para desacomodação. Né? Nós somos altares vivos, nós somos altares de Deus, não somos altares de homens. Nós não temos que agradar homens ou regras ou nada. A gente tem que agradar exatamente a Deus. Né? E quando você vive para agradar os homens, vive para agradar outras pessoas, você silencia o Espírito, a voz do Espírito Santo na tua vida. Quando você vive para agradar a Deus, o Espírito encontra liberdade para agir em você. Durante esse capítulo, Paulo enfatiza que uma vida 100% na lei, você acaba perdendo a fé. Né? Ele já começa dizendo que você recebe o Espírito pela lei ou pela fé. Você não recebe o Espírito pela lei, você recebe o Espírito pela fé. A fé que você tem que vai te trazer o Espírito. Enfim, eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que a igreja, todos nós, a nossa geração, precisa voltar a pedir o Espírito e não só repetir um culto. Né? Nós não precisamos repetir mantras, não precisamos seguir uma liturgia em específica, porque nós não damos espaço para o Espírito Santo agir. Né? E por isso muitas pessoas acabam indo para outros lugares que estão tendo esse agir, que estão tendo essa liberdade do Espírito Santo agir. Só que a gente também pode fazer isso nos lugares que a gente já está. A lei sozinha não move nada, mas a fé é o que move o coração de Deus. A fé é como você deve agradar a Deus. E agradando a Deus, vai ver o impossível acontecer, você vai ver milagres acontecendo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, Deus não vai realizar nada na sua vida. Você tem buscado agradar o Pai ou agradar a um sistema. Então que nós venhamos clamar que o Espírito Santo tenha liberdade em nossos cultos, em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossas escolas, não pela lei, mas pela vontade do Pai, que já está sendo cumprida entre nós. Amém?
muito obrigado pela atenção de vocês. Essa é a palavra que eu tinha planejado, esboçado. Tem algumas anotações aqui, por isso eu tava com a mãozinha aqui. Mas enfim, muito obrigado. E Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa colocar essa chama ardente em todos os nossos corações. Amém?